Quando a gente vê os grandes conquistadores da história, tipo Alexandre o Grande, Pompeu o Grande, Júlio César, a gente pode ser levado à impressão que eles não têm relação com a filosofia. E apesar de tudo, a gente acaba separando os personagens históricos das filosofias do momento. E é por isso que hoje, nesse vídeo, eu vou citar um exemplo de quando um líder encontra um filósofo. Nos primeiros anos do reinado de Alexandre o Grande, ele teve que lutar contra rebeldes gregos. Depois de 2 anos, ele teria submetido todas as cidades da Grécia exceto Esparta. As cidades logo depois elegeram Alexandre como líder grego para uma expedição na Pérsia, para liberar os gregos sob controle da Pérsia. A expectativa dos gregos para a invasão era gigante. Em muito tempo a Grécia não tinha força para bater de frente contra os persas, e agora seria uma das primeiras vezes em um século. Imediatamente, inúmeros líderes, pessoas importantes e filósofos parabenizaram Alexandre por seus feitos, exceto por um. Um filósofo famoso da época chamado Diógenes foi um dos únicos a não procurar o Alexandre para parabenizar ele, o que deixou Alexandre encucado. Tá, primeiramente quem é que é Diógenes? Diógenes nasceu em Sinop, onde atualmente é a Turquia, cerca de 400 anos antes de Cristo. Ou seja, um pouco tempo depois de Sócrates. E na época de Alexandre, ele já tinha cerca de 70 anos. Ele foi um dos fundadores do cinismo. Atualmente a gente considera alguém cínico, alguém que é debochado, sarcástico, imoral, etc. E esse termo foi criado devido à filosofia cínica, onde críticos começaram a usar o termo de forma pejorativa, e depois de vários séculos dos primeiros líderes cínicos, começou a ser usada da forma que é usada hoje em dia. Mas originalmente, o cinismo é uma filosofia que acredita que o meio de atingir felicidade é a virtude, que tem que ser adquirida se desapegando dos bens materiais e vivendo de acordo com a natureza. Os líderes cínicos eram os mais radicais, onde eles faziam coisas totalmente estranhas para um grego normal. Os filósofos viviam fora da norma da sociedade. É difícil falar da filosofia cínica sem comentar do Diógenes. Ele pode não ter sido o primeiro, mas ele foi com certeza o mais famoso, e os feitos dele são impressionantes. Diógenes vivia uma vida tranquila em Sinop, até que consultou um oráculo, perguntando para esse oráculo como que ele deveria viver. E o oráculo respondeu: Paracharaten tu nomisma. É uma frase em grego, que foi interpretado por ele como um pedido para ele defasar a moeda local, transformando uma moeda de um valor em uma moeda de outro valor. Isso era uma prática bem comum na antiguidade, só que obviamente era crime. E depois de algum tempo, ele foi descoberto fazendo esse crime e foi exilado da cidade natal dele. Talvez ele tenha feito essas coisas sem intenções por trás, só que esse oráculo pode ter tido uma interpretação escondida, que basicamente dizia para ele defasar as moedas como crítica do lado ganancioso da sociedade, que liga para as coisas materiais. Talvez aí foi o primeiro ato de cinismo dele, onde ele não ligou para as normas da sociedade e decidiu cometer crimes. Em seguida, depois do exílio dele, ele foi obrigado a ir para a Grécia continental, onde ele começou a atuar como filósofo cínico. A filosofia ele pode ter sim adquirido lá, mas provavelmente ele pode ter conhecido estudando na cidade natal anteriormente. De qualquer forma, ele vivia alternando sua moradia entre Atenas e Corinto, e lá ele ganhou fama pelo seu novo estilo de vida, onde ele andava pelas ruas com uma lanterna, mesmo estando de dia. Ele vivia na rua, na maioria do tempo, onde ele fazia todas as vontades e necessidades dele, como urinar em público e até coisas que não devem ser citadas nesse vídeo, além de até andar descalço na rua. Ele tinha a fama de ser um filósofo andarilho, onde ele visitava inúmeras cidades, mas a maioria das viagens e histórias a gente acabou perdendo, já que não temos nenhuma obra escrita por ele, apenas por outros autores que comentavam sobre. É dito que ele foi preso por Filipe II, o pai de Alexandre, que perguntou quem ele era, onde ele respondeu que ele era um espião para a grande ganância dele. Filipe achou admirável e soltou o mesmo. Pouco tempo depois ocorre o que eu já tinha citado antes, onde Alexandre o Grande, filho de Filipe, depois das conquistas na Grécia, procurou onde está o filósofo que não desejou parabéns pelas conquistas dele. Depois de uma procura, Alexandre encontrou Diógenes perto de Corinto, onde ele chegou com alguns dos seus soldados e alguns seguidores, e encontrou o famoso filósofo deitado, tomando banho de sol. Ao ver inúmeras pessoas se aproximando, Diógenes levantou a cabeça dele, avistou o pessoal e principalmente ficou olhando para Alexandre, que com as roupas reais dele devia ter sido difícil de não ser olhado. Ao chegar perto de Diógenes, Alexandre perguntou ao filósofo se ele precisava de alguma coisa dele, provavelmente já sabendo que, devido sua vida ascética, ele recusaria qualquer tipo de ajuda. Mas depois da pergunta, Diógenes surpreendeu, respondendo que ele queria sim algo do rei, algo que provavelmente Alexandre não esperava. Diógenes então continuou: Eu gostaria sim que tu saísse da frente do sol. Alexandre ficou tão surpreso com a resposta dele que levou essa resposta como admirável. Ele admirou o homem que só tratou ele com arrogância e grandeza, mesmo sendo um cidadão comum. Na saída do encontro, enquanto os seguidores de Alexandre faziam piadas sobre o filósofo e riam da situação, o Alexandre expressou admiração pelo filósofo, comentando que, na verdade, se ele não fosse Alexandre, ele seria Diógenes. Essa foi a interação entre as duas figuras. Diógenes tem muita mais coisa que eu acabei não comentando. Infelizmente, resta poucos estudos em português e quase nada de fontes primárias. E esse é o motivo pelo qual faço esses vídeos. Alexandre o Grande nem se fala, só das conversas dele com outros filósofos tem inúmeras, e um dia eu comento mais sobre, além de suas guerras, conquistas, etc.
Alexandre seguiria com as campanhas deles, e pouco tempo depois, conquistaria quase todo mundo conhecido pelos gregos. E apesar de tudo que ele tinha conquistado e que ele possuía, ele foi humilde com um filósofo e cidadão comum. No dia 11 de junho, em 323 a.C., é dito por algumas fontes que ambos Alexandre e Diógenes morreriam nesse mesmo dia. Essa data aí sendo uma lembrança de suas vivências e a história que eles fizeram, um no ramo da filosofia e outro no âmbito das guerras e das conquistas. O que mostra a riqueza da antiguidade. A conversa entre os dois demonstra uma quebra nas normas de rei e cidadão comum, e a conversa pode ter sido uma forma de Alexandre testar se Diógenes realmente era adepto à filosofia dele de não ligar para poderes reais e valores materiais. Onde mesmo podendo ser preso ou assassinado, o filósofo manteve suas ideias e ignorou a grandeza do rei.